Bom dia a todos. Em continuação aos nossos encontros acerca dos efeitos da pandemia nos contratos nominados, vamos hoje tratar dos contratos bancários, matéria que vem trazendo diuturnamente inúmeros desafios a todos os operadores do direito. Para enfrentar algumas questões polêmicas acerca desta matéria, tenho a honra de receber dois desembargadores, o desembargador José Jacó Valente, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil, desembargador integrante da 12ª Câmara de Direito Privado e do COLEM do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor universitário da Universidade Paulista em Direito Processual Civil e coordenador do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais. E o desembargador Marcelo Fortes Barbosa, graduado, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, integrante da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, integrando atualmente a primeira Câmara reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, igualmente graduado em Economia pela Universidade Mackenzie e professor na Universidade Mackenzie. A ambos, desde já, eu agradeço imensamente a presença e a disponibilidade de terem aceito o nosso convite em nome da Escola Paulista da Magistratura. E concedo a palavra ao doutor Enéas, que dará início aos debates. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a presença dos desembargadores, que muito nos honram com a participação no nosso curso. A nossa ideia sempre é avançar e colocar questões novas envolvendo aqueles profissionais que aliam a sua formação acadêmica com aquele enfrentamento diário das questões práticas. Então, nosso objetivo sempre é alcançar esse debate com o direito voltado para a prática, de uma mão dupla, em que a teoria ajude o caso concreto e o caso concreto ajude a desenvolver a teoria. E, nesse sentido, nós temos o prazer de receber hoje dois desembargadores que atuam vivamente nessa área, que são expoentes do nosso tribunal, e é com satisfação que vamos dar continuidade no nosso curso. Então, para ganhar tempo aqui, vamos começar com o doutor desembargador José Jacobo Valente, e depois vamos intercalando as manifestações do doutor Marcelo Fortes Barbosa, e se a audiência tiver alguma questão, pode se submeter, nós vamos encaminhar aos palestrantes. Doutor Jacobo Valente, então, com a palavra. Muito obrigado, doutor Enéas, doutora Cláudia. Eu queria iniciar agradecendo o convite para a participação nesse evento. É uma honra realmente participar. Nós temos visto nos encontros anteriores excepcionais observações, excepcionais argumentos a respeito dos reflexos que essa pandemia vem proporcionando, vem causando. Muito bom estar aqui no dia de hoje, principalmente em parceria com o Dr. Marcelo Fortes Barbosa, que é um grande amigo também de muito tempo. E o tema de hoje está ligado a uma espécie mais específica de contrato, como todas as aulas, inclusive, que é o contrato bancário. Bom, quando a gente fala de contrato bancário, para a gente poder dar uma afunilada, uma especificada no que nós vamos discutir hoje, nós nos socorremos de alguns conceitos de contrato bancário. O que é um contrato bancário? O contrato bancário, na verdade, segundo a doutrina, é aquele que reúne dois critérios, o subjetivo e o objetivo. Critério subjetivo não bastaria por si só. No critério subjetivo se fala que o contrato bancário é aquele onde tem, em uma das suas partes contratantes, um estabelecimento bancário. O banco pode participar de um contrato, se for, por exemplo, um contrato de locação para uma de suas agências, e não constituir um contrato chamado contrato bancário. Critério objetivo, contrato bancário é aquele contrato que envolve a intermediação de um crédito. Também não bastaria a si próprio. Por quê? Porque se houver um mútuo entre dois particulares, esse mútuo envolve a intermediação de um crédito, sem seja o contrato bancário. Então, normalmente nós aglutinamos esses dois conceitos, esses dois elementos para o conceito de contrato bancário, como aquele contrato que envolve
entre uma das partes, uma casa bancária, e que também tem por objeto intermediação de crédito. Pois bem, quando a gente fala em contrato bancário propriamente dito, nós temos um leque absurdo de tipos de contratos bancários, que envolve desde os contratos mais simples de um financiamento de valores às vezes baixos, quanto aqueles contratos mais complexos envolvendo empresas, câmbio e etc. Os mais comuns entre nós hoje em dia são os contratos de financiamento, a cédula de crédito bancário, que veio instituída pela Lei 10.931 de 2004, para resolver o problema das súmulas do STJ, que falava em proibição da execução de contratos de abertura de crédito. Essa lei veio trazer o CCB, que é a cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial. Contratos de empréstimo pessoal, contratos de capital de giro, desconto de títulos, arrendamento mercantil, abertura de conta corrente, etc, etc. Assim como nos contratos que foram objeto das aulas anteriores, os contratos bancários, eles sofrem e ainda sofrerão por algum tempo com os efeitos dessa pandemia em relação às pessoas envolvidas nesse contrato. O banco, em regra, ele vai sofrer um pouco menos, porque normalmente são instituições bastante maiores do que o particular, pessoa física ou pessoa jurídica, que com eles contrata. Mas também tem restrições. Quando a gente fala em pandemia, nós temos uma situação que para nós é absolutamente nova, uma situação que envolve a modificação dos hábitos de todos nós, envolve desde as pessoas que perderam completamente a sua renda, até aquelas que tiveram alguns reflexos, mas não impediram que ela continuasse solvendo as suas obrigações. E é por isso que nós temos que dar uma atenção especial e identificada, individualizada para cada situação dessas. Até para facilitar o debate e a discussão, eu já vou tocar no assunto de uma das questões, da primeira questão que eu trouxe para os senhores, que é saber se o contrato celebrado antes ou durante a pandemia tem alguma complicação, ou seja, tem alguma distinção no seu tratamento. Quando a gente fala em pandemia, a gente fala numa situação que, jocosamente, com amigos, a gente fala, nossa, isso aqui parece um filme americano que a gente está participando como figurante, que a gente está sofrendo as consequências e daqui a amanhã vai abrir a porta, vai sair, vai voltar tudo ao normal. Mas, na verdade, nem sempre é isso que acontece. Quando a gente fala em reflexos, nós tivemos desde aquelas pessoas que contrataram com um banco o financiamento de um bem durável, que pode ser desde os casos mais simples, um eletrodoméstico, casos mais complexos ou mais vultosos, um carro de luxo, ou financiamento de um imóvel, ou coisa que o valha. É claro que eu tenho que levar em consideração a responsabilidade contratual. Se alguém é assalariado, se alguém tem uma previsibilidade de um gasto, de uma percepção de salário, e mesmo assim se submete a um determinado financiamento, ele tem, presumivelmente, condições de solver as obrigações contraídas e tem uma expectativa de que não vá perder o emprego. A perda do emprego por si só, a redução da sua capacidade financeira por si só, não justificaria uma modificação, no meu entendimento, de um contrato pré-estabelecido. Por quê? Porque alguém que não tenha uma estabilidade de um funcionário público, por exemplo, que tenha um emprego na iniciativa privada, ele pode, eventualmente, perder o emprego com pandemia ou sem pandemia. Ele tem que ter uma previsibilidade desses percalços que ele pode ter na vida. Só que a pandemia, ela veio agravar em muito essa situação. Evidentemente, alguém que celebrou um contrato no ano de 2019, durante o ano de 2019, durante o ano de 2018, ou até antes disso,
e vem pagando as suas obrigações, ele tinha uma determinada expectativa, cada um sabe da sua estabilidade no emprego, ainda que no setor privado. E, vindo a pandemia, a partir de dezembro se teve notícias, mas a partir de fevereiro e o começo de março é que se teve certeza dos reflexos mais graves dessa pandemia. Ele contratando em 2019, 18, 17, ele não tinha alguma previsibilidade alguma disso que iria acontecer a partir de março deste ano. Portanto, é muito mais crível que ele venha com uma argumentação de perda da capacidade financeira decorrente da sua condição ter se deteriorado. Evidentemente, vamos ver mais adiante, quando se falar em ônus de prova, coisa assim, meu entendimento, ele deve demonstrar, porque uma das perguntas mais adiante também fala que a pandemia é um fato notório. Sim, a pandemia é um fato notório, mas os reflexos dela em cada pessoa são distintos. Evidentemente, se o contrato foi celebrado antes da previsibilidade dessa pandemia, que a pandemia é diferente de uma queda do dólar, é diferente de um acidente internacional, de uma queda de bolsa, coisa que vale. A previsibilidade era quase nenhuma, ele terá mais condições de obter, no meu entendimento, uma adequação da sua situação contratual. Agora, nós temos situações onde os contratos são celebrados no curso dos reflexos enfrentados pela pandemia. Os bancos continuaram funcionando, os bancos continuam funcionando, pessoas continuam fazendo financiamentos, o comércio continua em atividade, agora, sendo com aquecimento um pouco maior, com o abrandamento das medidas. E nós temos situações onde, mesmo durante a pandemia, existe a contratação de empréstimos, de financiamentos, de coisa que vale. Evidentemente que a expectativa de alguém que contrata um financiamento durante uma pandemia, ela leva em consideração os reflexos que ela suportará nessa pandemia. Entendo que, ainda assim, é possível que ela postule alguma redução, alguma adaptação das suas prestações, mas o ônus que ela terá de demonstrar isso se agrava um pouquinho mais. Ela teria que demonstrar, além da modificação da situação econômica, a falta da previsibilidade, ou seja, que ela tenha previsto que a alteração seria tal, mas que não teria o alcance que ela acabou acontecendo. E por que isso? Porque o intuito sempre será de evitar o aproveitamento da situação por pessoas que, na verdade, não têm efetivo atingimento pelos reflexos da pandemia. No dia a dia, não só no processo civil, não só na área de contratos, mas no dia a dia, nós temos um número absurdo de ações em andamento. Fala-se que no Estado de São Paulo, pelas previsões, nós temos 22 milhões de processos em andamento. Mesmo durante a pandemia, a produção do Tribunal de Justiça, essa palavra talvez não seja mais adequada, mas a produção do Tribunal de Justiça vem sendo absolutamente elevada. O último balanço do Dr. Geraldo Pinheiro Franco, nosso presidente, fala que de 16/3 a 16/8, o Tribunal de Justiça proferiu 12 milhões e meio de atos processuais. 1.369.000 sentenças em primeiro grau, 410.000 acórdãos em segundo grau. E todos nós sabemos que uma grande parte dessas decisões são de improcedência. Por quê? Porque a parte, às vezes, com uma dificuldade momentânea, justificada ou não, vai pedir genericamente o que tem ou o que não tem direito. Com a pandemia não seria diferente. Nós tivemos situações, eu tomei cautela até de trazer, até pelo critério mais prático desse curso, algumas citações, algumas situações concretas da jurisprudência. Nós tivemos recentemente na nossa Câmara, na 12ª Câmara de Direito Privado, uma demanda, uma ação revisional de contrato. O julgado é de 3 de agosto, recentíssimo, e
aparentemente, a gente não pode fazer afirmação porque nós estamos julgando um agravante, mas aparentemente havia uma tentativa de se aproveitar da situação de pandemia. Contrato celebrado em abril de 2020, já, portanto, no curso da pandemia, afirmação, duas postulações de limitação dos descontos pelo banco em 35% dos seus vencimentos e suspensão até que dure a pandemia do cumprimento de todas as obrigações. Juntou-se nesse processo comprovante de rendimentos do mês de dezembro de 2019, dando informação de R$4.000 de rendimentos do demandante, e postulação de redução da limitação, como eu disse, e da suspensão das medidas. A desembargadora, relatora, a doutora Sandra, aqui da nossa Câmara, Sandra Galhardo Esteves, vendo a situação, como costumamos fazer, foi ao site da prefeitura do município onde a autora trabalhava e percebeu que, no portal da transparência, que o seu salário não era aquele, porque durante o curso do ano, e mais precisamente em maio, foi bem maior, 6.000 e poucos reais. E que ela tem garantidos os seus vencimentos ao qual vinha recebendo normalmente. Portanto, ela não teria suportado diretamente esses efeitos da pandemia. Daí, por esse motivo, o indeferimento da medida cautelar que ela pretendia, uma antecipatória nessa ação, de suspensão da executoriedade da sua obrigação. Justamente por quê? Porque ao ingressar com a demanda, ou ao contratar o empréstimo, a primeira parcela vencia em maio, ela já estava ciente dos reflexos da pandemia, se não sobre efetivamente o seu patrimônio, sobre toda a sociedade. E aparentemente ela quis obter uma determinada vantagem, sem que, neste caso concreto, e salvo o melhor juízo no julgamento da demanda posterior, aparentemente ela não tinha. Eu acho que eu tenho uma abertura para que a gente possa saber mais ou menos sobre o que nós estamos falando. Eu queria, se for o caso, passar talvez a palavra para o Dr. Marcelo, dar uma abordagem do tema, e depois podemos passar para outras questões, para que possamos discutir tudo que a gente programou para o dia de hoje. Doutora Cláudia, doutora Enéas, caso seja do interesse, acho que podíamos passar para o doutor Marcelo dar uma abordagem também. Não, continuamos desse modo. Então, eu ia agradecer em primeiro lugar, antes de o doutor Jacó também passando a palavra, eu vou agradecer antes de mais nada, cumprimentar o doutor Jacó, que é um grande amigo, um ótimo amigo, uma pessoa a quem eu conheço há muitos anos, integrante do órgão especial do nosso tribunal, honrando o nosso órgão especial do tribunal, e também cumprimentar a doutora Cláudia, o doutor Enéas, todos os demais que estão nos ouvindo aqui. Eu costumo dizer que a Escola Paulista da Magistratura é a minha casa. Eu dou, como magistrado há tantos anos, eu considero a Escola Paulista da Magistratura minha casa. É sempre um prazer vir aqui conversar com as pessoas aqui dentro da minha casa. Com relação aos contratos bancários e à pandemia, eu penso que concordo com o Dr. Jacó com o fato de que essa crise é diferente das demais. E eu acho que eu vou começar falando por aí. Os economistas, tem o Charlie Kierkegaard, que é um economista americano muito famoso, ele costumava dividir as crises em as crises econômicas em três diferentes espécies. E dizia que, em primeiro lugar, a gente pode ter crises patrimoniais, quando há uma reavaliação de ativos e uma mudança na forma de produção, que faz com que os ativos antigos percam o valor, sejam reavaliados, e com isso eu tenho uma mudança estrutural, econômica, no sentido de que alguns ativos antigos perderam valor e, por isso, há uma crise pontual daquelas pessoas que detêm os ativos que perderam valor. Essa não é uma crise patrimonial. A crise atual não é patrimonial. Também posso ter uma
uma crise financeira que deriva de um surto especulativo, com fluxo internacional de capitais deslocado, variação espetacular de câmbio, e essa também corrida aos bancos, e tudo isso não está acontecendo. Então, não posso afirmar que essa aqui é uma crise financeira. Então, eu tenho, na realidade, uma terceira forma de crise econômica que nós, na nossa geração, na minha geração, nunca experimentei uma crise como essa, que é uma crise estrutural, que é aquela em que há uma ruptura da cadeia de produção e do fluxo financeiro ao mesmo tempo. Aqui ocorreu aquilo que alguns falam, né, hoje em dia, que é como se a economia fosse tirada da tomada. As cadeias econômicas foram rompidas, há uma ruptura, e, na realidade, é necessário recompor essa cadeia econômica que foi rompida, ou então formar novas cadeias econômicas. Né? Como toda crise, ela vai gerar destruições de antigas formas de atuação dos agentes econômicos e surgimento de novas. Então, a gente vai ter uma evolução aqui que vai ser bastante grave em alguns âmbitos econômicos. Né? A gente está sofrendo isso, estamos vendo isso daí. Né? Reavaliação de ativos também está acontecendo, mas em um grau menor, mas a gente vai vendo essa situação se expandindo. E no âmbito monetário, né, a gente, evidentemente, que o dinheiro aqui é a mercadoria do banco. O banco tem que sempre se lembrar que o banco atua com profissionalismo como uma empresa que comercializa dinheiro. E no âmbito monetário, eu tenho, principalmente numa situação como essa de crise estrutural, com rompimento da cadeia das cadeias de produção e também com uma abrupta modificação das variáveis macroeconômicas de renda, emprego, também de produção de serviços e mercadorias, eu tenho aqui alguns fenômenos no âmbito do dinheiro, no âmbito dos fluxos monetários. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração aqui, antes de mais nada. O primeiro é um problema do empossamento, daquilo que se chama de empossamento de liquidez. Há uma tendência, num momento desse daqui, que nós estamos vivendo de crise estrutural, das instituições financeiras, elas, de alguma maneira, fazerem uma retenção de valores em dinheiro para se precaverem com relação a possíveis fenômenos de inadimplência. E também há uma retração derivada da falta de confiança imediata, numa retomada imediata do fluxo econômico normal. Então, eu tenho esse fenômeno do empossamento de liquidez, que me parece que hoje é muito claro. E além disso, eu também tenho uma situação de rebaixamento daquilo que se chama de multiplicador. Todos os bancos, eles trabalham com um volume de depósitos à vista, a partir dos quais eles multiplicam as operações de crédito. E a tendência aqui é reduzir esse multiplicador e também reduzir as operações de crédito mais arriscadas. Então, a gente tem essa situação em termos de economia, me parece, é muito clara. Isso tem reflexos nos contratos e também reflexos na outra ponta, que é a ponta da pessoa que está contratando com o banco. E nesse âmbito do reflexo que isso vai ter, que todos estão suportando reflexos, tanto os bancos quanto os contratantes, todos ao mesmo tempo, né? A gente tem uma problemática toda especial nisso, que precisa ser discutida, que é importante ser discutida. Eu penso
que, eu queria levar esse como um ponto para ser discutido, que há uma problemática, em primeiro lugar, com relação à ausência de parâmetros fixos para que sejam avaliadas as situações individualizadas, as situações que vão surgindo em cada uma das demandas. Nós, como juízes, vamos ter que lidar com as demandas que vêm aí, né? Eu vejo aí duas categorias: as demandas individuais, que são essas que, como aqui o doutor Jacó estava fazendo menção, as demandas geradas pela insatisfação de um ou outro contratante com o banco, onde o papel do juiz também é verificar se efetivamente a demanda não tem natureza simplesmente oportunística, né? E há uma outra categoria de demandas que são demandas de natureza estrutural, né, ligadas, por exemplo, às recuperações judiciais, que são demandas que vão gerar uma renegociação total de relações obrigacionais diante de um determinado devedor. Então, a gente poderia dividir essas situações. E me parece que aqui o Brasil está sofrendo, ou sofre, uma dificuldade adicional nisso. Houve, em alguns países, vários países, a fixação de parâmetros pelo legislador para que houvesse uma atuação, uma verificação das situações, especialmente nesse âmbito bancário, com relação à comparação do devedor com a situação do agente bancário, da casa bancária. Mas aqui no Brasil não há nenhum parâmetro, né? Com a aprovação da Lei 14.010 de 2020, essa lei veio cheia de vetos, não trouxe, me parece, nenhum acréscimo positivo para que seja feita alguma avaliação. Eu fui tentar fazer alguma pesquisa para verificar o que se tem feito no âmbito mais internacional sobre essas matérias, e encontrei duas leis que são muito interessantes. Uma lei alemã chamada Corona-Gesetz. No meu alemão, né, não falo alemão, mas enfim, tentei aqui arranhar. Mas enfim, é uma lei do dia 27 de março desse ano, que estabeleceu parâmetros na Alemanha para renegociação de contratos. E também na França, o parlamento francês aprovou no dia 23 de março uma lei de urgência, conferindo ao Poder Executivo a possibilidade também de estabelecer parâmetros dele para a renegociação de contratos. Nessas legislações, foi demarcado um período específico que começa no dia 8 de março desse ano de 2020, e na Alemanha pode ser prorrogado, conforme o ato do parlamento, até dia 30 de setembro. E nesses casos, a legislação alemã, que foi a mais detalhada, diz que a impossibilidade de pagamento derivada de medidas de enfrentamento da pandemia pode gerar uma espécie de moratória temporária, uma suspensão da exigibilidade de créditos que tem como marco final o dia 30 de setembro. Aqui no Brasil, nada disso foi disposto, né? Nada foi disposto. Nosso parlamento não discutiu esses assuntos, quando discutiu alguma coisa nessa lei 14.010, né? Mais ou menos a maior parte das regras foi objeto de veto. Os artigos 6º e 7º da lei foram objeto de veto, de maneira que eu não tenho parâmetros fixos na legislação para exame dessas matérias. E essa é uma problemática específica do Brasil. Eu acho que nós, juízes, vamos ter que ter muita atenção com relação à falta de parâmetros para fixar algumas situações, alguns
marcos objetivos para a verificação da possibilidade de revisão ou da possibilidade até de resolução de contratos. Então, esse é uma problemática específica. E eu, antes de terminar aqui essa primeira fala, ia também mencionar o fato de que há um problema específico na maioria dos contratos bancários, a grande maioria dos contratos bancários, é marcada pela unilateralidade, de maneira que a instituição financeira ela coloca os valores pecuniários, o dinheiro, à disposição do seu cliente nas operações de crédito, normalmente, antecipadamente. O cliente, depois, é que vai realizando os pagamentos em retribuição. A contraprestação é posterior. E essa unilateralidade gera uma consequência muito grave quando se vai verificar a possibilidade de revisão. Eu estava tentando, durante esses dias, desse encontro de hoje, estava revirando aqui os meus livros e acabei encontrando no Karl Lawrence, naquele famoso livro A Base do Negócio Jurídico e o Cumprimento dos Contratos, uma menção específica sobre isso, quando ele fala que da destruição da relação de equivalência nos contratos unilaterais. E diz que, nesse caso, a relação de equivalência se destrói tão só quando o equilíbrio das prestações é tão grande que não possa haver um equivalente, vamos dizer assim, útil e possível. E aí há uma análise, seria necessário uma análise mais rigorosa ainda do que é feita nos contratos bilaterais, com relação a essa possibilidade de revisão. Inclusive porque as variáveis econômicas ligadas à moeda, que é e aqui o dinheiro é a mercadoria, elas não foram fundamentalmente afetadas. A gente teve a única variável econômica efetivamente conturbada aqui, foi o câmbio. Mas a maioria das pessoas, no caso, não estou falando das empresas, porque aí existem várias que têm atuação exportadora e importadora, mas na maioria das pessoas, nos casos individuais, não vai ser afetada pelo câmbio. A taxa de inflação continua estável, o valor da moeda não foi alterado. As questões mais graves, me parece, com relação a essa situação de alteração de fluxo monetário, desse empossamento de liquidez, e talvez com relação à variação de câmbio, eles estão mais ligados à atividade empresarial do que à atividade individual. E há essa questão da unilateralidade da maioria dos contratos bancários, que me parece muito relevante aqui, né? E eu estou levantando para suscitar, inclusive, o questionamento sobre isso. Obrigado, muito obrigado. Depois a gente volta aqui. Doutor Jacó? Olha, veja bem, eu estava acompanhando o doutor Marcelo se manifestando, eu acho que ele tem toda razão quando ele menciona que nós estamos diante de uma crise estrutural. Ela não é só financeira, ela não é só política, ela não é monetária, ela é estrutural mesmo. E a gente fica com essa situação posta à justiça para tentar verificar o que se pode fazer para tentar abrandar, para tentar manter equilíbrio no contrato. Partindo agora do final das últimas manifestações do Dr. Marcelo, ele fala efetivamente que o contrato bancário acaba se tornando, eu acho que ele acaba se tornando unilateral, justamente por quê? Porque a obrigação a qual no contrato cabia à casa bancária, ela é prestada de imediato, com o financiamento, com a entrega da determinada quantia no financiamento ao vendedor do bem, com o empréstimo bancário, com o mútuo bancário, com a entrega do numerário, com o capital de giro, colocação à disposição,
E o correntista, a outra parte envolvida nesse contrato, é que vai ter que cumprir a sua parte da obrigação. Se a gente falar agora, bom, o contrato está rescindido de uma vez, está resolvido, determina-se a resolução do contrato de imediato. A situação não seria tão simples. Por quê? Porque aquela pessoa que é atingida pelas questões financeiras em virtude dessa pandemia, na resolução do contrato, ela teria que restituir o valor recebido. Não simplesmente falar, poxa, eu fui atingido pela pandemia, eu continuo com o dinheiro recebido e não quero pagar mais nada. A situação é distinta. Apesar de estarmos diante de um estabelecimento bancário, que no mais das vezes tem uma condição absolutamente diferenciada do particular, pessoa natural ou pessoa jurídica, ele não pode ser simplesmente prejudicado em detrimento de um dos lados. Por isso que quando o Código Civil fala em resolução do contrato motivado, ele fala especificamente quando a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa e conclui, ele não para por aí, ele fala assim, com extrema vantagem para a outra. E nessa situação de pandemia, me parece que o banco não tem uma extrema vantagem. Ao contrário, ele tem a dificuldade da liquidez dos seus ativos. O doutor Marcelo mencionou bem. O banco, ele vende dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca, é a mercadoria que o banco tem para colocar à disposição dos seus clientes nessa história de contrato bancário. Portanto, a situação fica um pouco mais complexa quando a gente pensa em postular a resolução do contrato, porque já vi casos concretos da pessoa falar o seguinte, olha, eu recebi o dinheiro, mas não sei o quê, houve excesso e tal, eu quero que declare que a obrigação não é devida. Espera aí, não é assim. Isso aí já seria extrapolar a possibilidade do que se pode pleitear em juízo. Daí porque eu acho que cada caso tem que ser analisado da sua forma individualizada, e eu lembro a esse respeito que na primeira das aulas aqui, Dr. Francisco Loureiro e Dr. Cláudio Godoy, até covardia colocar os dois juntos aqui, um nível bastante elevado, o Dr. Francisco Loureiro falou expressamente, eu lembro disso, até anotei na época, frisei aqui, ele fala o seguinte, deve haver análise individualizada e não anistia generalizada. Porque, de fato, é isso. É para evitar o oportunismo, sem prejudicar aquele que efetivamente tem necessidade. Numa grande parte das vezes, dos pedidos que foram formulados aqui em juízo, na 12ª Câmara, a matéria de direito privado, contratos bancários é uma das que tem mais comparecimento. A grande maioria dos pedidos estão ligadas a processos de execução, onde a inadimplência já havia antes da pandemia, e se faz postulação, por exemplo, de vedação de penhora, de suspensão do processo de execução, de impedimento de emissão na posse de determinados bens. Situações que, na grande maioria das vezes, não têm um relacionamento direto com reflexos da pandemia. Eu acho que, quando a gente falar em reflexo da pandemia, a gente teria, efetivamente, que nos direcionarmos àqueles casos onde normalmente ainda não houve a inadimplência, é uma das questões que eu falo, que a gente colocou. Não acho que estaria vedada a concessão de alguma medida se a inadimplência já está ocorrendo, mas que não seja aquela inadimplência sistemática já de antes da pandemia. Porque normalmente a pessoa que tem a intenção de cumprir a sua obrigação, na primeira dificuldade ela já vai tomar providências. Ela não vai falar, bom, eu vou parar de pagar pura e simplesmente, e quando me cobrarem eu vejo o que eu faço. E parece que aí também estaria um certo obstáculo para que a gente pudesse deferir alguma medida de redução ou de protelação. E uma última observação nessa outra manifestação que eu falo também é com relação às dificuldades que a gente enfrenta em relação a saber qual o parâmetro a ser adotado se a gente resolver conceder efetivamente uma redução, uma moratória, uma situação desse tipo. Normalmente, o juiz, o desembargador, ele tem que aplicar a lei, utilizando os percentuais que a lei prevê,
e uma coisa que se fala quando se pretende limitação de juros. Tempos atrás havia quem falasse, não, 12% é muito, eu vou fixar em 8%. Espera aí, com que parâmetro? Com base em qual fundamento legal? Não havia isso. Então, daí, hoje já está consolidado que se as taxas forem excessivas, o Poder Judiciário não vai fixar novas taxas. Ele vai utilizar a taxa média de mercado, que é uma taxa pré-existente, que não foi feita pelo juiz tal ou pelo juiz X ou Y. No caso da redução, nós teríamos que ponderar bem isso, porque eu não tive ainda caso concreto de fixação de percentual de redução ou de tempo de suspensão. Teremos que ver, limitar em 30% da obrigação, suspender por 60 dias, por 90 dias. Recentemente, nós tivemos uma decisão da Vara da Fazenda Pública impedindo que certidões de dívida ativa fossem protestadas até dezembro de 2020, que é até quando está decretada a pandemia. Poderá eventualmente ser prorrogado, mas hoje nós temos esse limite. Sem juízo de valor sobre a medida, aqui há um parâmetro objetivo. Foi utilizada uma data previamente estabelecida por uma determinação que não partiu do Poder Judiciário e que pode eventualmente ser utilizada. Essa decisão fixou, inclusive, que eram créditos anteriores ou posteriores, mas desde que vencidos e não pagos durante a pandemia. Também para justificar a exclusão daquelas dívidas já havidas ou já inadimplidas antes da pandemia. Porque aí estar-se pretendendo pegar carona da pandemia para conseguir, eventualmente, um benefício. Eu acho que, quando a gente está diante de uma relação de consumo, a gente tem uma facilidade maior de fundamentar qualquer medida que se possa no Código de Defesa do Consumidor. A gente trocou algumas ideias antes da palestra, a gente fez algumas observações, e me parece que a gente tem que se valer do Código Civil nas relações de direito privado, basicamente os artigos 478 a 480, que fala da resolução. E aqui a gente chegou a falar, bom, para resolver, para haver resolução, teria que haver efetivamente as condições do artigo 478, que seria excessivamente onerosa a obrigação para uma das partes, em contrapartida, uma vantagem excessiva da outra. A partir daí, a gente poderia falar em resolução. Não sei se seria o caso aqui, por quê? Porque haveria determinação de restituição dos valores recebidos previamente, e se a pessoa não tem condições de pagar a prestação, dificilmente teria condições de restituir o valor efetivamente recebido. E se a relação for considerada de consumo, me parece que aí haveria uma viabilidade da gente enquadrar essa relação no direito, um dos direitos básicos do consumidor, que seria do artigo 6º, do artigo 6º, inciso 5º, que fala do direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E eu falo isso porque aqui nós não temos uma contrapartida, como temos no Código Civil, que fala em detrimento de uma vantagem excessiva da parte contrária. Essa é a minha observação por enquanto, e acho que, não sei se vamos passar para perguntas, doutora Cláudia, doutor Néias, só fiz essas observações em complementação. Eu acho que nessa linha do que foi exposto, eu vi que englobamos várias das questões aqui, sim. E duas aqui eu achei que mereceriam mais um destaque. A primeira a respeito de uma eventual distinção nos casos em que o pedido é feito por pessoa física ou pessoa jurídica, e em que medida isso teria relevância na solução da causa. E a outra questão, a questão quinta, sexta, se seria possível uma ação coletiva buscando, de forma geral, alterações contratuais em razão desses reflexos negativos da pandemia. Então, talvez
pudéssemos encaixar esses temas. Bom, eu começo. Eu ia dizer que aqui tem relevância 3.7, né, do Código Civil, né, que fala sobre revisão, mas eu como disse, eu tenho muita dificuldade em encontrar desproporção absoluta se tratando de contrato unilateral, de relações unilaterais. Agora, eu vejo que a problemática ser pessoa física ou ser pessoa jurídica não me parece ser algo absolutamente relevante para definir o que está acontecendo. Agora, o dinheiro em determinadas operações empresariais, isso daí amplamente conhecido, não estou falando nada de novo, ele é utilizado como insumo de produção. E aí eu não estou no âmbito de consumo. Eu estou no âmbito de aplicação das regras de direito privado comum e saio do âmbito do consumo, né? E aí eu não tenho como aplicar o artigo 6º, inciso 5 do CDC. A diferença talvez seja a maneira de, inclusive, as normas que incidem sobre uma relação e a outra, né? Se eu tiver insumo, o dinheiro usado como insumo de produção, e aí aquilo que se chama de consumo intermédio de ativos financeiros, eu não estou no âmbito de consumo da legislação sobre consumo, e estou no âmbito da legislação comum, né? E daí vou fazer incidir as regras do Código Civil, 317, 478, 479, 480 do Código Civil. Agora, além disso, também me parece relevante mencionar aqui o fato de que a desproporção efetiva, que é que o Dr. Jacó chama a atenção, ela é muito mais difícil de ser caracterizada em contratos unilaterais. Essa é uma situação que vai chamar a atenção aqui no âmbito bancário, porque como o banco ele desembolsou os valores, ele já prestou a sua, já levou a sua obrigação e não há mais nada dele em termos de desproporcionalidade. Vai ser muito complicado isso. Eu preciso demonstrar efetivamente uma impossibilidade econômica, e isso precisa ficar muito claro. Me parece que no âmbito do consumo, né, aplicando o artigo 6º, inciso 5, isso é mais factível. No âmbito civil e no âmbito empresarial comum, com a aplicação das regras do Código Civil, essas do 317, 478, 479, isso é mais difícil. Eu também penso que as instituições financeiras elas têm todo o interesse específico de restaurar o fluxo monetário. E, portanto, há um interesse também, e me parece que os juízes têm que entender isso daí, delas de fomentarem acordos, transacionar e tentar reagrupar o crédito que foi já concedido. Elas já entregaram dinheiro para o cliente. E agora elas têm interesse de recuperar esse dinheiro, ainda que em prazos maiores. Então, é do interesse das instituições financeiras, daí a importância do 479 do Código Civil, de transacionar, realizar, dar novos prazos, e com esses novos prazos e nessas transações, evitar as demandas e evitar qualquer questionamento efetivo de uma revisão ou de uma resolução. Para ela seria absolutamente negativo. O tempo é um fator extremamente grave em termos de fluxo monetário. E, nesse momento, para as instituições financeiras, é interessante elas pouparem tempo e solucionarem as questões, basicamente, por via de transações. Então, eu falo também direcionado aqui aos nossos colegas juízes, me parece que estimular acordos, estimular a conciliação aqui num caso como esse, é extremamente importante para evitar
porque, inclusive, há interesse, no caso das instituições financeiras, de fazerem isso, de transacionarem, de solucionar as questões rapidamente, não é? Então, eu tenho essas observações aqui com relação a essas duas perguntas. Eu tenho... doutor Jacó, pois não, por favor. Não. Cláudia, pode prosseguir. Não, por favor, fique à vontade. Eu ia só complementar, eu concordo com o doutor Marcelo, porque, na verdade, como a gente mencionou há pouco, a mercadoria que o banco tem para vender para o seu cliente é o dinheiro, e no contrato bancário, na quase totalidade das vezes, ele entregou a mercadoria e quer receber o preço, que é o dinheiro de volta, mais os juros, os encargos decorrentes dessa venda. E, efetivamente, ele é um grande interessado em que não haja a inadimplência, porque com a inadimplência ele perde o capital que foi mutuado e tem as dificuldades, por mais que tenha algumas vantagens, alguns trabalhos que faça com jogo de receita, aquela coisa toda, ele acaba saindo perdendo. Nós temos notícia até de vários casos concretos onde o banco se propôs a fazer, efetivamente, renegociação de forma direta, sem necessidade de ajuizamento de ações, sem necessidade de que seja demandado em juízo para que seja designada audiência de conciliação, etc., etc., que, apesar de estarem sendo realizadas com mais dificuldade nessa situação de pandemia, geralmente por meio de videoconferência ou coisa assim. Concordo com o doutor Marcelo também, quando ele fala que na relação de direito privado, a não ser nas situações que se fala em direito do consumidor, fica muito mais restrita a possibilidade de alteração do contrato. Mesmo quando a gente fala do artigo 479, que fala que a resolução do contrato pode ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato, nós estamos diante de uma proposta de composição que não é impositiva. A composição a ser feita pelas partes, ela não é obrigatória, ela tem que ter vantagem para ambas. Nesse caso, a vantagem do banco seria evitar perder tudo, porque se ele não fizer uma composição, a parte devedora pode, não por má fé, não por intenção, dizer, olha, sinto muito, se não for feita essa composição, não tenho condições de cumprir a minha parte do contrato. É aquela história, senhor banco, vá procurar seus direitos. E o banco, evidentemente, não tem essa intenção. Quando a gente fala em quebra da base econômica objetiva, que se pudesse arguir para justificar a imposição de uma modificação, o artigo 317, ele nos dá um caminho, mas também não resolve todas as situações. Eu, mais uma vez, trazendo precedentes aqui, eu trouxe uma situação, um voto recente, de 3 de agosto também de 2020, esse aqui de outra Câmara, esse aqui da 13ª Câmara, onde a arguição era justamente isso, de quebra da base econômica objetiva. E, no meio da argumentação, a desembargadora menciona lá o impacto econômico sobre a atividade da autora não implica, neste caso concreto, em quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico, não acarretando um desequilíbrio entre a prestação de uma parte e a contraprestação devida pela outra. Mais adiante ela complementa. Ademais, não se pode ignorar que, no caso ora examinado, a obrigação de uma parte já foi prestada, que é a entrega, efetivamente, do valor. De modo que, sendo possível imaginar que também foi atingida pela pandemia, seria desarrazoado impor exclusivamente a ela os prejuízos econômicos dela derivados. Ontem à noite, terminada a sessão do órgão especial, acabei fazendo uma pesquisa, peguei esses julgados e tentei procurar alguns outros. Não se encontra nos julgados recentes, desse ano, evidentemente, por causa da pandemia, julgados concedendo, por enquanto, qualquer moratória. Eu não achei, francamente, não localizei. Na minha Câmara nós temos alguns, foi aquele primeiro que eu citei, da doutora Sandra, e outros poucos, mas nenhum ligado efetivamente a essa suposta quebra de proporcionalidade. Nós tivemos 2 casos específicos, um deles eu me lembro foi recente,
um casal de idosos que teve o seu imóvel financiado com alienação fiduciária, e a propriedade foi consolidada em benefício do banco, e agora se fazia o leilão extrajudicial para a transferência da propriedade. E a postulação era de que não fosse feito esse leilão, porque se fosse feito eles iriam perder o único imóvel que eles têm. Me parece que é uma situação delicada, a gente fica até penalizado com determinados casos concretos, mas é uma situação que não tem relação alguma, diretamente no caso, com os reflexos da pandemia. Por quê? Porque a obrigação era anterior à pandemia, as tratativas que tentaram se fazer, segundo eles, pelo banco, já foi durante a pandemia, mas não foram efetivas, e eles seriam, eventualmente, no caso de arrematação desse imóvel, seriam desalojados com pandemia ou sem pandemia. O que máximo, a proposta que a gente pode pensar em fazer é que não haja a emissão na posse até dezembro de 2020, efetivamente, como uma forma de minimizar esse reflexo. Outro caso que me ocorre agora, já de alguns meses, um pedido de que não fosse feita a avaliação do imóvel onde as partes residiam, porque poderia haver risco, aí não se estava falando em questão financeira, mas poderia haver risco de contágio com a presença naquela casa de um avaliador que não se saberia quem era, se tal e tal. A decisão na época foi determinar que todas as medidas de higiene ligadas a questões sanitárias fossem tomadas. Que se usasse máscara, que se usasse o afastamento mínimo razoável, etc. Mas é uma situação que não poderia ser atingida sob a justificativa da pandemia, porque a pandemia não pode ser agora usada como um remédio para todos os males. A gente entende que ela agravou a situação de muita gente. A gente entende que muita gente agora tem dificuldade para se manter em casa, para se manter, para manter a manutenção de cônjuge, de filhos, etc. A gente entende isso. Agora, nesses casos concretos, a gente pode até pensar em alguma determinação. Por exemplo, suspender mora, efeitos da mora, não vi caso concreto, mas colegas comentaram que estavam pensando em propor isso. Agora, é uma situação muito particular. É uma situação que nós não temos, como o Dr. Marcelo frisou no começo, não temos precedentes, nós nunca vivemos nada parecido com isso, e não podemos inventar, porque o Poder Judiciário ele fica restrito à parte da legalidade. Nós podemos, quando muito, interpretar a legislação que está por aí, os artigos 371, os artigos 478 a 480, mas não podemos espremer coisas onde não cabe. Daí a nossa necessidade, e até justifico pelo entendimento nosso na nossa Câmara e muitos colegas também, de tentar minimizar quando for possível, mas sem afrontar os princípios gerais dos contratos e da legislação envolvida com a matéria. Envolvendo agora os dois temas que o Dr. Enéas havia mencionado, falar em pessoa física ou pessoa jurídica, me parece que tanto uma quanto outra deve ter um tratamento individualizado. Em relação à pessoa física ou jurídica, em algumas situações, em alguns momentos da história e da legislação, nós temos tratamento diferenciado. Por exemplo, o Código de Processo Civil, ele trouxe expressamente uma regra que fala que, no caso da gratuidade, ela só se presume para a pessoa natural, não se presume para a pessoa jurídica. Não quer dizer que a pessoa jurídica não tenha direito. O que quer dizer é que se presume que uma empresa que está em funcionamento tenha normalmente condições de saldar custas processuais. Se não tiver e demonstrar que não tem, ela vai ter o benefício assegurado também. Pessoa física ou jurídica, nós temos desde a pessoa física mais simples até a pessoa física mais abastada. Pessoas que têm valores consigo, têm aplicações. O fato, eventualmente, de uma pessoa ter perdido o rendimento mensal não acarreta, no meu entendimento, impossibilidade para cumprimento da obrigação se ela, por exemplo, tiver aplicações financeiras, porque a aplicação financeira serve para isso.
Às vezes a pessoa fala, não, o meu salário não pode ser alcançado em hipótese alguma para pegar obrigação nenhuma. Peraí, salário também serve para pagar conta. E quando você faz uma aplicação e guarda determinado dinheiro para uma posteridade, você está guardando para eventuais intempéries na sua vida financeira. Então, eu acho que física ou jurídica, eu tenho que dar um atendimento, uma atenção, uma análise individualizada. Por quê? Porque eu corro o risco, se não fizer assim, de praticar a injustiça. Negar para quem teria algum direito ou dar para quem eventualmente não o tivesse. Finalmente, a última matéria que o doutor Enéas mencionou, ação coletiva. Era, acho que, a quinta questão. Na sexta questão, ação coletiva. Bom, quando a gente fala em ação coletiva, normalmente a gente tem ideia daqueles processos coletivos, onde se discute direitos coletivos ou de pessoas indeterminadas. Me parece que aqui, a própria exigência de que se analise caso a caso, evitaria, por exemplo, que um determinado sindicato, determinada associação, um determinado grupo ingressasse com uma medida em benefício dos seus sindicalizados, associados, etc. Eu não descarto, eventualmente, o litisconsórcio ativo, que aí não se considera ação coletiva, mas eventualmente seria a pluralidade de autores, mas aí não enquadraria na ação coletiva, justamente pelo fato de que eu entendo que a abordagem tem que ser absolutamente individualizada. Espero ter falado alguma coisa a respeito. Doutora Cláudia, eu tenho uma pergunta aqui do público, doutor Jacob, para ambos, na verdade. A pergunta da doutora Débora. O jurisdicionado, pessoa física, profissional autônomo, pode buscar uma alteração contratual com o banco, sendo ele celebrado em 2018, por exemplo, não tendo a previsibilidade de pandemia? Doutor Marcelo, quer começar? Falei muito até agora. A câmera, o áudio, desculpa. Já liguei. Eu penso que há uma ampla liberdade de se renegociar bases do negócio jurídico, mesmo que ele tenha sido celebrado em 2018, né? Desde que haja entendimento, e me parece, como eu disse, que há seria natural que a instituição financeira tivesse algum tipo de interesse também de evitar litígios. Me parece que não há nenhum problema de se buscar isso daí, que o banco tenha um rescalonamento de valores, de prestações, né? Periodicidade diferente. É preciso ter em conta também que as taxas de juros, historicamente no Brasil, elas nunca foram tão baixas nos últimos 40 anos. E para os bancos também tem esse fator, o custo de alocação do dinheiro está menos elevado, o que para eles, em termos correntes, também facilitam a transação. Então, também, por isso até eu estava chamando a atenção sobre essa possibilidade de estimular a conciliação, essa necessidade de estimular a conciliação numa situação como essa. Também, até não vejo também muito espaço também para ações coletivas, como disse o desembargador Jacó, é muito remota a possibilidade de estabelecer uma mesma e uniforme solução para casos diferenciados e cuja situação não é nem conhecida, né? Então, ter sucesso no estabelecimento, na solução coletiva de conflitos no âmbito como esse, em se tratando de contrato bancário, me parece muito remoto. Eu não vejo como estabelecer parâmetros uniformes para situações tão diferentes. Eu estava, enquanto o desembargador Jacó estava falando agora há pouco, eu estava me lembrando também que as situações agora com a pandemia e com a crise associada às medidas de afastamento tem desbordado
para o âmbito empresarial de uma maneira um pouco diferenciada também. E não é só a pessoa física e o consumidor. No âmbito empresarial, eu estava me recordando de situações que apareceram na Câmara Reservada com relação à cessão fiduciária de recebíveis, cessão fiduciária de créditos, que é oferecida como garantia em vários contratos empresariais e tem gerado uma dificuldade de liquidez para empresas bastante razoável. Nesse caso, ao oferecimento de créditos futuros, que tem como característica aí a fungibilidade, para a garantia de operações de crédito que vão ser realizadas entre uma determinada empresa e um banco, e depois, quando essa empresa se onera fundamentalmente hoje uma redução do faturamento, uma redução brusca de faturamento em muitas empresas, um grande número de ramos empresariais, eu não tenho como deixar de reconhecer que, nesses casos, eu tenho uma situação diferenciada. Nesses casos, cessão fiduciária de créditos, de recebíveis, né? Isso, inclusive, levou a Câmara que eu trabalho, a primeira Câmara Reservada, a reconhecer, em determinadas situações, que essa cessão fiduciária de crédito, a retenção feita por uma instituição financeira, levaria à aplicação do 49, parágrafo 3º da Lei de Falência, da Lei 11.101, considerando que aquele dinheiro era bem essencial naquele momento para a empresa. Então, eu posso ter algumas variações aqui nesse âmbito das recuperações judiciais. Mas, no âmbito coletivo, isso me parece que não é possível de ser feito. Eu estava aí nesse âmbito dos procedimentos concursais, especialmente da recuperação judicial, quanto vigorando o prazo de stay do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101, essas situações vão aparecer, né? E tem se reproduzido, é algo que tem aparecido com muito vigor agora. Mas no âmbito individual, sem um procedimento concursal, dessa maneira, eu tenho dificuldade de imaginar uma revisão coletiva de obrigações, de relações obrigacionais, de relações contratuais, né? Eu só queria complementar, doutora Cláudia, só para até ratificando o que o doutor Marcelo está falando, efetivamente, aqueles contratos mais antigos, até a pergunta da nossa assistente está falando a respeito de um contrato celebrado em 2018. Me parece que é muito mais crível se falar que um contrato celebrado antes da previsibilidade pode ter postulado algum benefício do que aquele que foi celebrado no curso da pandemia. E outra coisa, o doutor Marcelo fala muito bem quando as taxas de juros nunca estiveram tão baixas. E contratos de financiamento imobiliário, os bancos têm ligado para oferecer contrato de financiamento imobiliário. Essa semana eu recebi ligação oferecendo taxa de 1,2% ao ano. Então, é uma taxa extremamente baixa. Se o banco, isso me parece que é um incentivo até que o banco faça um remanejamento, uma composição da dívida de quem afirmar e demonstrar dificuldade, porque se ele pegar uma taxa de juros de 2, 3% ao mês, que teria sido celebrada 1, 2, 3 anos atrás, reduzir para 2 ou para 1, ele ainda está ganhando. Ele deixa de ganhar mais, mas ele não perde. Ele tem a intenção, ele tem a possibilidade de receber o seu crédito com o refinanciamento, com alguma moratória. A gente vê hoje muita propaganda em internet e até por mala direta de empresas vendendo carros, mas com financiamento para iniciar o pagamento a partir de fevereiro de 2021. Então, é uma moratória, claro que não é de graça, a gente vai pagar esses juros desses meses todos, mas já se dá um refresco, uma respirada para aquele que vai fazer uma determinada transação, um financiamento, e que vai poder iniciar o pagamento, supostamente, quando a pandemia já tiver seus efeitos reduzidos, ou coisa que vale. Eu queria
a título de ilustração, trazer um tipo de problema prático. Eu estava vendo aqui um julgado de ontem, aqui da 23ª Câmara, que tem a seguinte ementa: decisão que compeliu o banco agravante a suspender as cobranças relativas a financiamento imobiliário pelo período de 90 dias em razão da crise provocada pela pandemia. Admissibilidade no caso, e aí menciona a abrupta perda da receita do devedor. O meu questionamento nesse tipo de situação seria o seguinte: imaginemos que o jogador entenda que o banco deve se abster de cobrar, como se fala aqui, durante 90 dias essas prestações. Como ficariam esses contratos, especialmente de relação fiduciária, em que há um procedimento muito, vamos dizer assim, restrito de constituição de mora, notificação, período, nessas hipóteses? O que eu penso é, por exemplo, fim dos 90 dias, o devedor tem que pagar essas prestações, e se não pagar, ele pode ser constituído em mora a partir daí. Haveria encargos moratórios, não se admitiu a cobrança desse período, mas lá na frente ele vai responder com os encargos moratórios ou sem nenhum encargo moratório? Superado esse período de 90 dias, como que ele pagaria as prestações, a prestação que ele não pagou e também a vigente do mês? E se houver falta de pagamento de uma ou de outra, seria possível constituir em mora para excutir a garantia, essa fiduciária? Então, a questão que eu coloco, na verdade, a partir do momento que se admite uma intervenção desse tipo, se concede uma moratória, não cobre durante 90 dias, como fica esse contrato superado esse prazo? Em que medida essa questão de mora e esses procedimentos executivos que são formais vão ser realizados após esse período? Eu gostaria de fazer um adendo, na verdade. Eu tinha a mesma indagação, Iranês, e a minha indagação tem um outro ponto, então, se puderem juntar, nós podemos fazer esse tipo de determinação cautelarmente, ainda que a parte nem peça. Esse até preliminarmente. E depois, dentro do que ele falou, nós estaríamos extinguindo os efeitos da mora ou postergando? Porque é justamente o que ele perguntou. Isso é bastante interessante nesse momento. Doutor Marcelo, quer começar? Eu acabei de falar. Senão eu falo alguma coisa. Não, mas é muito difícil criticar a decisão alheia, né? Porque nós, juízes, sabemos a dificuldade que é até para a consciência do magistrado, quando está diante de um caso concreto, ele mede a situação e tenta, de acordo com a sua consciência, encontrar a melhor solução, né? Eu não vejo, não gosto muito de falar sobre as decisões alheias, mas, enfim, não me parece uma situação muito, algo muito adequado, vamos dizer assim, fixar moratórias de maneira aleatória. Eu vejo isso de uma maneira não sou muito simpático a isso. Eu penso que aqui no Brasil, onde não há regra, porque se houvesse regra, como foi feito na Alemanha, eu não teria dúvida que seria amplamente possível fazer isso. Então, aí eu vejo que o nosso legislador está ali, há briguinhas de natureza política, mas ele não está resolvendo essas situações que ele poderia resolver. Eu acho que é muito difícil para o judiciário estabelecer esse tipo de solução por si próprio, porque isso vai gerar insegurança em termos de mercado, em termos de crédito, tudo isso. Mas, tirando dada a decisão, se o juiz entender pela sua consciência que é viável estabelecer essa moratória, eu não tenho dúvida de que não seria pago aos encargos, não seriam devidos os encargos, porque há uma decisão judicial absolvendo o devedor do pagamento durante esse período. Então, a mora, ela derivaria da falta de pagamento tempestivo exigível, e não se tornou inexigível nesse período. Então, a pessoa está absolvida da mora nesse período de tempo. A minha tendência é entender dessa maneira, e que os encargos moratórios não seriam devidos, né? Eu só não sou simpático a que isso seja feito,
E aqui me parece, um contrato bancário, especialmente, há uma dificuldade específica, né? A gente tem encontrado situações que apareceram ali no âmbito, vou voltar ali às recuperações judiciais, né? Mas as recuperações judiciais têm se multiplicado nesse âmbito aqui, e eu ando julgando quantidade disso, e eu ia me lembrar aqui de casos em que as empresas têm solicitado que, por exemplo, água, luz, telefone, aquelas básicas, serviços básicos, não sejam cobrados durante determinado período de tempo. E aí eu tenho, nesses casos, eu estou fugindo um pouco do tema bancário, mas eu tenho toda uma mudança na economia do contrato, né? E aqui também, vejam só, me parece que se eu decreto a moratória, eu tenho reflexos negativos sobre a próprio andamento do crédito. Eu inibo o crédito, que é algo muito importante. Eu acho que o Poder Judiciário ele deve evitar essas intervenções contratuais dessa maneira, né? Inclusive porque não há parâmetros fixos. Eu gostaria que houvessem, eu gostaria que o Poder Legislativo tivesse estabelecido esses parâmetros fixos, como ocorreu na Europa, em alguns países da Europa, mas aqui não há. Eu só queria fazer também uma observação do mesmo sentido do Dr. Marcelo, porque o Poder Judiciário não pode inventar. A gente é atrelado à legislação que exista. Aparentemente, nesse caso concreto, doutor Enéas, parece que deve ter sido um agravo, onde se fixou isso por prazo de 90 dias, e a impressão que se dá, e provavelmente seria que, no julgamento do mérito, se estabeleceriam parâmetros e consequências do que essa medida deveria render. Aparentemente, num primeiro momento, só se suspendeu a execuibilidade por 90 dias. Evidentemente, a suspensão de um contrato acarreta consequências como a mora, como encargos, essas três prestações que seriam que estariam suspensas, seriam colocadas no final do contrato ou seriam compensadas nos 3 próximos meses, ou seja, pagaria 2 a cada mês? Eu acho que não se pode presumir que se faça nada disso. Tudo isso tem que decorrer de previsão legal ou, eventualmente, de decisão judicial. Como o doutor Marcelo fala, eu vejo dificuldade em fazer fixações dessa forma. Quando eu mencionei no começo aquela decisão da Vara da Fazenda Pública, lá nós não tivemos a situação da consequência. Lá apenas se suspendeu, até dezembro de 2020, a publicação de protestos, o que beneficia aquela pessoa que foi indicada para protesto, mas não prejudica o crédito da parte contrária. Não se suspendeu mora, não se disse da inexequibilidade, não se disse que a parte credora, no caso a Fazenda, não pode perseguir o seu crédito. Apenas que suspendeu a comunicação, a publicidade do protesto. Me parece, naquele caso, até razoável, principalmente pelo fato de que ela não acarreta uma consequência nociva para a parte contrária. Se a Fazenda não tiver o crédito dela protestado em prejuízo do seu contribuinte, ela não vai ter consequência negativa alguma. Quem teria era o contribuinte, porque, no caso concreto, ele teria alegado e eventualmente demonstrado que a dificuldade, que a inadimplência decorreu de uma queda financeira, etc., aquela coisa toda. Nesse caso concreto, é difícil a gente analisar, principalmente criticar, não é caso de crítica a decisões de colega, mas para mim fica difícil analisar ou imaginar uma situação que a gente possa determinar ou interferir nessa própria relação contratual existente às partes, principalmente no contrato bancário, onde um dos lados, a casa bancária, já cumpriu a sua obrigação. E a outra parte que, com dificuldades efetivas ou não, tem que restituir o valor por meio das prestações que foram avançadas. Doutor Jacó, aproveitando justamente essa colocação do senhor, nós temos muitos casos daqueles empréstimos consignados,
Isso já foi objeto de acirrada polêmica e decisões controvertidas em todas as câmaras do direito privado. E o que nós temos verificado é que, em algumas situações, pelo menos acho que é uma jurisprudência majoritária, nós temos estabelecido um cronograma. Quando a pessoa contrai números consignados que ultrapassam os 30% dos descontos, então nós estabelecemos um cronograma, o primeiro banco cobra e depois os demais. Mas não extirpamos os efeitos da mora. Ou seja, em relação às outras obrigações, ainda continuam a sobrevir os efeitos da mora e o banco pode cobrar por outras vias, se for o caso, que não o desconto direto. Como ficaria essa situação? Isso não foi aventado ainda, eu estou achando até bom. Estamos ainda numa situação que está dando ideia, pensaram. Eu não sei se aqui vai ser veiculada esta ideia, eu espero que não, mas já me antecipo pensando como seria a sua posição, a posição do Dr. Marcelo, em relação a essas situações. Veja, doutora Cláudia, eu vou falar só para a senhora, para o doutor Enéas, para o doutor Marcelo, para que ninguém nos ouça. Tá bem. A gente termina, encerra e depois editamos a... Na verdade, o motivo da existência de débitos consignados em valor superior à limitação legal de 30% ou 35% no caso do cartão de crédito consignado, ela decorre daquela volúpia do estabelecimento bancário em conceder o crédito e em celebrar o contrato. Porque se o estabelecimento bancário for fiscalizar se o limite já está preenchido, já está atendido, ele teria que negar o crédito. Mas se ele negar o crédito, ele está negando o negócio. A mercadoria dele é o dinheiro, ele quer vender o dinheiro e fala, depois eu corro atrás para receber. Nós temos diversas situações. Nós temos situações onde a parte demanda contra 3 ou 4 ou 5 bancos, ou situações onde a parte demanda contra o mesmo banco, mais 3, 4, 5 contratos distintos. O direito à limitação, mais do que legal, ele atende ao princípio da dignidade humana, porque nós temos casos concretos, onde os contratos celebrados pela parte se aproximam dos 100%. Se aproximam de utilizar toda a renda que a pessoa tem para o seu sustento. Há quem diga, problema dele, contratou, tem que pagar. Mas não é bem assim. Por quê? Porque ele só contratou porque o banco cedeu o crédito. O banco tem que ter alguma responsabilidade nisso. Bom, na medida em que a gente faça essa limitação, houve um tempo onde se tinha um entendimento pacífico dizendo que, se foi uma determinação judicial que determinou o remanejamento das prestações, a limitação para remanejamento futuro, o banco não poderia cobrar de outra forma, ele não poderia considerar não pago, etc, etc. Mas nós temos hoje diversos entendimentos, diversas decisões, entendendo o seguinte, como a parte também não pode ter a sua responsabilidade absolutamente afastada, é verdade que o banco lhe deu um crédito que, em tese, não deveria, mas ela foi procurar o crédito. O banco coloca o maior número de facilidades possíveis para a obtenção desse crédito, mas a parte também não pode ser vitimizada, falar, coitadinha da parte. Eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Então, há várias decisões hoje sendo proferidas no sentido de que o banco, na medida em que ele tem reduzida a parcela que ele teria direito de cobrar por contrato, celebrado livremente por ambas, reduzida essa parcela, estaria havendo até um inadimplemento por parte do devedor, que se comprometeu a pagar uma parcela e depois falou, não quero mais pagar aquilo. A gente não pode esquecer que o crédito consignado tem como garantia maior a garantia do pagamento por ser descontado direto da folha de pagamento. A parte não vai simplesmente inadimplir. É por isso que ela precisa vir a juízo para que seja feita a autorização dessa redução. Então, hoje, cresce o entendimento de que o banco pode, sim, considerar eventualmente até vencida antecipadamente a dívida. Essa ainda não é uma posição majoritária, mas tenho visto decisões nesse sentido. Por quê? Porque a parte contratou
e não pagou da forma que se havia se comprometido. É claro que isso ainda vai levar muita discussão, ainda não é entendimento majoritário, pelo menos o que eu tenho visto, não sei se o doutor Marcelo tem abordado esse tema também, mas isso impede aquela situação onde a parte fala, eu vou contratar o que eu bem entender, porque se eu não puder pagar, depois eu vou lá e eu digo que não posso pagar e o juiz vai me mandar, vai reduzir a minha conta. Desembargador Jacó, eu ia acrescentar aqui que no âmbito acadêmico, já faz algum tempo, há uma discussão sobre o tema do superendividamento. Né? Inclusive, um colega de docência no Mackenzie, o professor Bruno Giancoli, chegou a escrever um livro específico sobre o superendividamento, as consequências e a maneira de equacionar essa problemática do superendividamento. E aí vai se entrar nessa seara, né, específica do superendividamento e da necessidade de equacionamento dessa situação de maneira globalizada, de maneira englobada, vamos dizer assim, diante do cliente do banco, que aqui no caso é um consumidor de ativo financeiro, né? Consumidor de serviços financeiros. E aí vou ter que aplicar o artigo 6º, inciso 5 do CDC, no sentido de tentar promover uma revisão para equacionar, inclusive, essa situação de maneira englobada. Me parece que essa, em termos de solução, seria essa. Os tribunais têm sido muito reticentes nos últimos anos em utilizar todo esse arcabouço doutrinário do superendividamento, algumas decisões, e aí, entre essas, essa de limitação que veio, inclusive, por força de legislação do consignado. Né? Mas a problemática toda está ligada a essa situação, como o desembargador Jacó está falando, inclusive estava mencionando, a instituição financeira, inclusive, ela estimula a tomada de crédito. Isso é uma problemática que não é só do consumidor, não, porque gera todo um efeito social que está ali envolvido, né, que precisa ser cuidado. Então, essa aplicação do artigo 6º, inciso 5º, do CDC nessa hipótese me parece totalmente viável. Bem, infelizmente, eu quero agradecer muitíssimo. As palestras foram excelentes. Nós temos outras perguntas aqui trazidas pelos participantes, mas nós não temos tempo, porque eu tenho exatamente 2 minutos. Então, eu infelizmente vou ter que reportar essas questões para o site da EPM e os senhores depois, eu agradeço desde já, se encarregarão das respostas. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Falo em nome da EPM, eu sei os senhores são muito diletos e colaboradores de longa data e são meus queridos amigos. Então, agradeço por terem aceito o nosso convite, que na verdade abrilhantou esse ciclo de eventos. Nós estaremos de volta na próxima quinta com os contratos de locação. E agora eu concedo a palavra ao doutor Enéas para a finalização. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu queria parabenizar os desembargadores pela palestra, pela coragem e disposição de enfrentar esses temas que são novos, né? E nos colocam em uma situação de insegurança, revisando os conceitos, a busca de uma solução para problemas que são graves, difíceis e abrir o caminho inexplorado. Então, eu valorizo muito aqueles que comparecem e são colocados na fogueira, entre aspas, para tratar desses assuntos. E meu especial agradecimento ao doutor Jacó, ao doutor Marcelo Fortes Barbosa. E com isso, nós damos por encerrada a nossa palestra de hoje e convidando a todos para a continuidade do nosso curso na próxima semana. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado. Obrigada.